Olá, meus queridos, graça e paz, sejam bem-vindos a mais um vídeo do nosso canal. E neste vídeo eu quero falar um pouco sobre o reino de Deus. Em primeiro lugar, a gente precisa lembrar que João Batista e Jesus, na maioria dos seus sermões, eles enfatizaram o reino de Deus. E também aquele que é considerado o principal sermão do Senhor Jesus Cristo, o Sermão da Montanha ou o Sermão do Monte, e talvez o mais extenso. Neste sermão, o tema principal foi o padrão de vida do reino de Deus. E com base nisso, a gente pode perceber que esse tema ele é de extrema importância para a nossa vida cristã. Em segundo lugar, vale ressaltar que reino de Deus e reino dos céus, eles são sinônimos. Isso a gente pode perceber quando a gente, por exemplo, analisa passagens paralelas nos evangelhos sinóticos e a gente acaba observando que Mateus ele prioriza o uso do termo reino dos céus e os demais evangelistas o termo reino de Deus. Aí é claro que Mateus ele faz uma certa escolha, né? Ele tem essa tendência de priorizar o termo reino dos céus, inclusive nos evangelhos ele é o único que usa esse termo, porque ele escreveu para judeus, e os judeus eles evitavam falar o nome de Deus com certa frequência, com a intenção de evitar profaná-lo. Né? A gente pode ver somente um exemplo aqui, e depois você pode pesquisar na sua casa, dessa questão aí de reino dos céus e reino de Deus, a prova bíblica de que eles são sinônimos. O primeiro deles a gente pode ver em Mateus, no capítulo 4, versículo 17, que Jesus diz assim, quando ele inicia o seu ministério na Galileia. Daí em diante, Jesus começou a pregar e a dizer: arrependam-se, porque está próximo o reino dos céus. Agora, se a gente for lá para Marcos, no capítulo 1, versículos 14 e 15, a gente vai perceber que Marcos está relatando exatamente a mesma história, o início do ministério de Jesus na Galileia. E aí, Marcos registra da seguinte maneira: depois de João ter sido preso, Jesus foi para a Galileia pregando o evangelho de Deus. E ele dizia: o tempo está cumprido e o reino de Deus está próximo. Arrependam-se e creiam no evangelho. Com base nisso, nós podemos ver aí que Marcos ele relatou a mesma história que Mateus, ou Mateus a mesma que Marcos, e a gente percebe que no caso, Mateus usou o termo reino dos céus, a frase reino dos céus, enquanto Marcos usou reino de Deus, exatamente por conta daquilo que eu falei agora há pouco. Sobre o significado de reino, eu gostaria de fazer uma citação do que Robert Gundry diz no seu livro Panorama do Novo Testamento, de que o vocábulo reino ele tem dois sentidos primários. O primeiro é a esfera de domínio e o segundo, a atividade de reinar. O reino de Deus, portanto, é a esfera universal e eterna do domínio do Senhor, do governo do Senhor. Com base nisso, nós podemos afirmar que o reino de Deus é um reino eterno e ilimitado. E ele tem, é claro, duas dimensões. As dimensões do reino de Deus, ou do reino dos céus, elas são tanto presente quanto futura e ou escatológica. Robert Gundry também aborda isso no seu livro de uma maneira bem assim, resumida, mas de uma maneira bem clara, sobre essas duas dimensões, ou duas esferas do reino de Deus. Mas, falando de forma um pouquinho mais resumida, a gente pode dizer que o reino de Deus, na sua esfera presente, ele se manifestou através do advento e ministério de Cristo. Por isso que João Batista pregava dizendo: é chegado o reino dos céus, porque ali havia começado a manifestação visível, presente, real
do reino de Deus. Porém, é claro, o reino de Deus não se restringe somente aqui à terra, mas, em seu aspecto presente, ele se manifestou entre nós por meio do ministério da vida, ministério de Jesus. E a sua dimensão escatológica, ela irá se manifestar de acordo com a segunda vinda visível de Jesus. E aí, é claro, se você, por exemplo, é um pré-milenista, pré-tribulacionista, principalmente dispensacionalista clássico, você vai concordar com o fato de que, quando nós falamos do reino vindouro de Cristo, que é assim, do reino vindouro de Deus, né? Que a gente está falando do mesmo reino, mas de uma dimensão geral, total, onde não haverá mais morte, onde não haverá mais pranto, não haverá mais dor, sofrimento, e Deus reinará, ou Cristo reinará, para todo sempre, toda eternidade, e nós participaremos desse reino, e como dito, nenhum de nós iremos morrer, desfrutaremos da eternidade com Cristo por conta do seu reinado, do seu governo. E aí, de acordo com os teólogos que defendem a linha de pensamento ou a doutrina das dispensações, eles vão dizer que é no milênio que se dá essa parte ali escatológica, e os não dispensacionalistas, eles vão afirmar que esse reino, essa manifestação vindoura, escatológica, futura do reino de Deus, ela diz respeito à segunda vinda de Cristo, quando a igreja for morar com Deus para a eternidade. Então, quando nós falamos de reino de Deus, nós falamos de um reino eterno, um reino onde quem governa é Deus e nós, os seus filhos, somos súditos desse reino, mas esse reino, ele se revela de uma forma limitada. Não é que o poder de Deus é limitado, mas Deus, ele restringe o seu governo aqui na Terra por um tempo, até que seja cumprido o fim dos tempos. E aí sim, esse reino não será mais limitado. Haverá novos céus, nova terra, e aí a gente vai acabar entrando num tema escatológico, que não é a ideia desse vídeo. Mas sobre a dimensão presente do reino de Deus, que a gente acabou de falar aqui, eu gostaria de trazer uma citação do pastor Ciro Sanches Ebord, que ele diz que a presença pessoal do Messias na história implica a presença efetiva do reino de Deus entre os homens. Ou seja, é por intermédio da pessoa de Jesus que o reino de Deus invade este mundo e tem contato com os homens. E sobre a perspectiva futura, vindoura, escatológica desse reino, a gente pode olhar ainda nos evangelhos. Por exemplo, no evangelho de Mateus, no capítulo 8, no versículo 11, a gente pode observar que o reino de Deus está se referindo também a algo vindouro. Vamos ver. Digo a vocês que muitos virão do Oriente e do Ocidente e tomarão lugar à mesa com Abraão, Isaque e Jacó no reino dos céus. Em Marcos 14, 25, a gente vê também novamente o reino de Deus se referindo ao reino escatológico, ao reino futuro. Olha só, em verdade lhes digo que nunca mais beberei do fruto da videira até aquele dia em que beberei o vinho novo no reino de Deus. Agora, nós devemos lembrar que a igreja, ela não é a mesma coisa que o reino de Deus, e o reino de Deus não é a mesma coisa que a igreja. Ele é mais amplo do que a igreja, mas a igreja pertence ao reino de Deus e é uma expressão do reino de Deus. Agora, é impossível fazer parte do reino de Deus na presente era sem fazer parte da igreja. E, é claro, a gente pode pensar assim que, por exemplo, Abraão, Davi não fizeram parte da igreja neotestamentária,
mas eles pertenceram ao reino de Deus, pertencem ao reino de Deus. Então, nesse sentido, a gente tem que levar em consideração que reino de Deus é mais amplo do que igreja, mas é lógico que a igreja pertence ao reino de Deus e que na presente era é impossível pertencer ao reino de Deus, ser súdito do reino de Deus, sem pertencer à igreja, sem fazer parte da igreja. E a igreja ela não prega a sua mensagem, ela prega a mensagem do reino, que é uma mensagem de fé e arrependimento. No entanto, que João Batista, quando alertou que o reino dos céus estava próximo, e Jesus também, dizendo que o reino de Deus havia chegado, eles pregavam sempre o quê? Creiam no Evangelho e se arrependam do pecado de vocês. Ou arrependei-vos dos vossos pecados e creiam no Evangelho. Então, a mensagem do reino de Deus não é uma mensagem de massagem de ego, uma mensagem que centraliza os desejos humanos e a satisfação humana, mas aquela que satisfaz a vontade do Pai, a vontade de Deus, a vontade do Rei Supremo, daquele que governa este reino. E esse reino, ele implica exatamente nisso, naqueles que creem em Cristo Jesus, se arrependem dos seus pecados e pela graça ingressam no reino de Deus. Essa mensagem corrobora de forma nítida com a pregação de Jesus para Nicodemos em João 3,3, onde ele diz que ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. Então, se você quer ser súdito do reino de Deus, você precisa nascer de novo. Nós precisamos nos submeter ao seu reinado, ao seu querer, às suas vontades, aos seus decretos. E é claro, é impossível o homem ter desejo de se submeter a tudo isso sem ter nascido de novo. Agora, ainda sobre a questão de igreja e reino de Deus, o George Eldon Ladd, ele afirma o seguinte, que a igreja é a forma que o reino ou reinado de Deus assume na terra, uma manifestação concreta do governo soberano de Deus entre a raça humana. Em Romanos, no capítulo 14, versículo 17, Paulo ele deixa claro que o reino de Deus não se reconstitui nem se restringe a coisas materiais e passageiras e vãs discussões. Agora, é claro, ele de maneira alguma ele se constitui de vãs discussões, de coisas passageiras, mas sim de relacionamentos morais, éticos e espirituais com o próximo e com Deus. Portanto, é impossível ser súdito do reino de Deus sem ter nascido de novo e sem carregar o fruto do Espírito. Deus, ele é eternamente rei, nunca deixou de governar. O seu reino não tem início e nem fim, não terá fim jamais. O seu reino não está limitado a espaço e a tempo. E se ele restringe a determinadas questões, isso é por conta da sua soberania, da sua soberana vontade. E é claro que nós devemos lembrar que, enquanto nós estamos na Terra, nós somos representantes do reino, devemos levar a mensagem do reino para que as pessoas tenham esperança de um dia poder entrar neste reino. Por isso, assim como pregou João Batista e o próprio Senhor Jesus, nós devemos sempre ir por todo mundo dizendo as seguintes palavras: arrependam-se e creiam no Evangelho, pois é chegado o reino dos céus.